Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com um especialista. 3066-3999. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer enorme que a gente está aqui de volta com o nosso Inovação e Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, sempre com um convidado ou uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Programa agora aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Tá? Programa hoje super especial aqui no nosso set da M7, com um convidado incrível, um cara que eu adoro, sob todos os aspectos. Como profissional, super capaz que ele é, e principalmente pela pessoa humana sensacional que é o Arthur Wichmann. O Arthur, que é sócio da XP, responsável por toda a área e as estratégias de investimento dessa companhia tão amada, tão querida por todos nós. Arthur, muito obrigado pela sua presença, pela visita aqui em Fortaleza, sua terra, Natal, né? Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Você só esqueceu de falar que eu sou cearense mesmo, né, rapaz? Vamos lá. Cearense. Pois é. Eu tenho esse sotaque esquisito, gente, mas é porque eu sou cearense da Gema, nascido em Fortaleza, né? Arthur, conta um pouquinho da tua história, né? Olha, saiu cedo aqui do Ceará. Eu saí cedo daqui, meus pais se divorciaram, fui morar no Rio de Janeiro, fiz faculdade no Rio de Janeiro, comecei a trabalhar no mercado financeiro. Fiz economia na PUC do Rio de Janeiro, e aí comecei a trabalhar no mercado financeiro bem cedo. Trabalhei algum tempo no mercado financeiro no Rio, depois fui morar na Suíça, trabalhando para um banco suíço, passei 5 anos lá, depois fui morar 5 anos no Canadá, depois voltei para o Brasil, fui trabalhar na gestão de um fundo relativamente conhecido lá em São Paulo, que é o Fundo Verde. E aí, com 25 anos de carreira, né, a gente já passa por algumas reflexões, né? E eu achei que com 25 anos de carreira eu precisava dar uma parada para pensar. Porque o mundo está mudando, e eu acho que a gente tinha que falar um pouco sobre isso, né, que é o impacto da tecnologia, especialmente no nosso mundo de investimento, mas no mundo de todo mundo que está ouvindo, seja você um profissional liberal, seja você um empresário, né, que é como é que a tecnologia impacta os negócios, como é que a tecnologia impacta investimentos. Né? Então, parei, saí da Verde, peguei a família, empacotei tudo, fui para o Vale do Silício, passei um tempo lá, estudando as empresas, visitando os fundos, visitando as universidades. Voltei e me juntei à XP, né, como responsável por toda a parte de investimentos. Né? Arthur, eu acho fantástico. O Arthur, ele está à frente da área de investimentos lá da XP, toda essa estratégia de investimentos da XP. Pode ser que eu esteja enganado, o Arthur pode me corrigir. O Arthur deve ter em torno de 60 bi embaixo, né, com a gestão discricionária desses recursos. E é muito interessante essa pausa que você citou agora para estudar, né, para entender melhor esse mundo cujas interações pela tecnologia estão completamente, né, assim, desafiadoras, digamos assim. Eu queria explorar um pouco isso, Arthur. Você passou 1 ano e meio no Vale do Silício, mais ou menos. Não, 1 ano e meio nos Estados Unidos, no Vale do Silício. 6 meses. 6 meses. Arthur, o que é que você viu lá? Como é que pode ser definida, digamos assim, essa nova economia baseada nas interações das pessoas via tecnologia, via as empresas? Fala um pouquinho de como a tecnologia está mudando a dinâmica das empresas, das relações humanas, por favor. Dandan, essa é uma parte muito importante para a gente entender agora, que é o seguinte: nós estamos passando, e agora eu estou completando 28 anos de carreira, talvez pelo momento mais interessante desses 28 anos de carreira, que é a mudança de um padrão tecnológico. A gente está vendo uma nova revolução tecnológica. Aquilo que se chama hoje em dia de 4ª revolução industrial, mas é um termo ruim porque ela de industrial não tem nada. Ela é a revolução da tecnologia da informação. Né?
isso vai mudar, já está mudando, na verdade já mudou, gente. Eu não estou falando aqui só do futuro, estou falando do presente, né? A forma como nós interagimos, a forma como as empresas competem, a forma como os seres humanos se localizam e se distribuem no espaço, a gente pode falar isso depois também, mas o que está acontecendo agora é a tecnologia emergindo, e agora nós estamos falando da quarta revolução industrial, a característica básica dela é você usar uma quantidade gigante de informação e aplicar uma tecnologia nova, né, chamada inteligência artificial e outras partes da tecnologia, para mudar a forma como as empresas competem, a forma como nós trabalhamos. Então, eu acredito tão profundamente nisso. E, gente, se você não estiver confuso, é porque você não está prestando atenção, porque nós estamos num processo de mudança muito profunda, né? E isso muda completamente a forma das empresas competirem, a forma das empresas interagirem com seus consumidores, né? Antigamente, se você era uma empresa de consumo, você interagia com o seu consumidor através de um meio, de uma mídia, de um jornal. Hoje em dia, o que é uma marca? É o que um consumidor fala para o outro no Instagram, né? Então, assim, a gente tem que pensar de uma forma muito nova sobre essa nova economia, né? E isso muda a forma das empresas competirem. Antigamente, a gente dizia, quando você estudava estratégia competitiva, você dizia, não, olha, a escala é uma grande vantagem. Seja muito grande, que você sendo muito grande vai ser muito difícil te deslocar competitivamente. O Nizam Guanais colocou de uma forma muito interessante outro dia. Ele falou, no mundo do passado era como é que o Davi ganhava do Golias. Ele falou, no mundo do presente, agora como o Golias briga com o Davi, né? A gente tem o que a gente chama da atomização da escala de produção ótima. Português, claro. Hoje em dia você consegue competir com empresas muito menores. Você consegue competir, tendo uma empresa menor, com empresas muito maiores. Vê o fenômeno das microcervejarias surgindo nos Estados Unidos, que já surgem no Brasil também. Antigamente, né, cerveja era um negócio de gente muito, muito grande, né? Hoje as microcervejarias estão em tudo quanto é lugar e ganhando mercado. Por quê? Porque você tem a capacidade de competir numa escala menor. O surgimento da própria XP, né, competindo com os bancos, né? Quem diria, 20 anos atrás, que quatro pessoas numa sala em Porto Alegre iam criar uma instituição que ia competir de igual para igual com os grandes grupos financeiros no Brasil. Então, assim, a gente tem que começar a nos adaptar e a pensar muito nesse novo mundo que está evoluindo numa velocidade que a gente não está acostumado. A gente estava acostumado na velocidade analógica, né? Onde as coisas mudavam e você tinha tempo para reagir. Agora a gente está vivendo um mundo de velocidade digital, né? A Netflix matou a Blockbuster, que tinha 2.200 lojas nos Estados Unidos, em 3 anos. Né? Então não foi um processo de uma década que você viu a erosão. Não, foi surgir, acabar a Blockbuster em 2 anos e meio, basicamente 3 anos. Então a gente tem que estar muito preocupado e muito atento. Esse é um mundo de muitas oportunidades, por um lado, você vai estar tendo a capacidade de atingir seus consumidores de uma forma mais precisa, você vai estar tendo a capacidade de entender melhor seus consumidores. Por outro lado, a competição vai estar vindo de lados que você nunca imaginou, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia, o ambiente competitivo está sendo completamente mudado. A tecnologia é uma grande destruidora de barreiras à entrada, né? E barreira à entrada é aquilo que tornava o nosso negócio seguro no passado. Então, imagina que a gente criasse uma muralha ao redor dos nossos negócios, que a gente chamava de barreira à entrada, que era ou escala, ou marca, ou alguma coisa assim. Hoje em dia, a tecnologia vem e ataca essas barreiras à entrada de tal forma que você tem que ficar muito preocupado. O seu competidor pode vir de um setor totalmente diferente do seu originalmente. Totalmente diferente. Olha só que engraçado. A marca de pilha mais vendida na internet hoje em dia, nos Estados Unidos, é a marca Amazon, né? O maior gestor de fundo de renda fixa na China, que hoje em dia já é um dos maiores gestores de fundos de renda fixa no mundo, é a Alibaba, né? Então, a Alibaba nunca teve um plano de gerir fundos de renda fixa, mas porque ele tem essa conexão com o consumidor final, ele consegue fazer isso, né? A Amazon a mesma coisa. Imagino que, poxa, o Jeff Bezos lá no início, né, quando ele montou a primeira livraria virtual, ele nunca pensou em vender pilha, né? Mas hoje em dia, como ele tem acesso ao consumidor e alguém pode fazer a manufatura da pilha para ele, ele fala assim, vamos vender aqui, porque esse negócio pode dar dinheiro para a gente. Então a competição vem de lugares que você nunca imaginou.
vem de gente que você nunca imaginou. A Apple, hoje em dia, é uma empresa de meio de pagamento, né? Então, assim, você começa a olhar e falar, meu Deus do céu, as empresas estão vindo, né? As competições estão vindo de lugares que a gente nunca pensou, né? E aí, voltando ao ponto inicial, né? O que você tem que fazer para competir e para estar, pelo menos, na mesma velocidade que esse mundo? Você tem que continuar estudando o tempo inteiro. Hoje em dia vai e volta sempre para a educação, né? Pois é, mas hoje em dia, se você é empresário, se você é um profissional liberal, se você não está se atualizando, estudando o tempo inteiro, a cada dia que passa você fica 3 dias para trás. Essa é a velocidade digital, né? Então, assim, você tem que estar o tempo inteiro tentando se atualizar, tentando estudar, se mantendo na fronteira do conhecimento, porque as coisas estão mudando muito rápido. Ô Arthur, deixa eu te perguntar aqui um negócio. Você falou agora em velocidade digital. E eu assisto muito, eu acompanho muito as suas inserções, suas palestras. E você fala uma coisa que é muito bacana, eu acho que a gente pode tangibilizar melhor essa informação e esse dado, que é a velocidade que a tecnologia, que os produtos chegam nas pessoas através de tecnologia. Uhum. Aí você cita o exemplo da luz elétrica, você cita o exemplo até a Apple. Telefone, isso. Telefone e tal. Quais são os dados reais do tempo, através do tempo histórico, né, cronologicamente falando, que esses produtos chegam nas pessoas? Para a gente ter uma ideia do tamanho da mudança do mundo hoje. Gente, para vocês terem uma ideia, Dandan, o telefone, né, levou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários, né, 50 milhões de pessoas conectadas num telefone. O rádio levou 38 anos. Né? O iPhone levou 1 ano para atingir 50 milhões de usuários. E agora, tem um negócio que é um fenômeno super interessante, que aí já não é para a minha idade, mas meus filhos conhecem muito bem, que é o Angry Birds. Já viu? Um negócio que você pega um joguinho, uma baladeira e tenta matar um porquinho. Para mim não faz o menor sentido, mas meus filhos acham muito legal. Em 35 dias, o Angry Birds atingiu 50 milhões de usuários. Esse dado é absurdo. Agora pensa nisso, um bem digital, né? Um ativo digital em 35 dias. Quanto tempo você não precisa, se você é a Coca-Cola ou se você é uma empresa, a Nike, entendeu? Quanto tempo você não precisou, né, de investir? Quanto dinheiro em termos de investimento, quanto tempo de marketing para atingir 50 milhões de usuários? E 2 programadores, entendeu? Na Escandinávia, entendeu? Programando durante 2 semanas, chegam a 50 milhões de usuários em 35 dias. Tem filme já, né? Tem o Angry Birds 1, já 2. Já tem filme. Meus filhos já fizeram... Você foi pro filme? O 2 eu me recusei aí. Né? Arthur, continuando aqui esse papo internacional, antes da gente entrar aqui em cenário, em XP, a gente não pode falar de mundo sem falar de China. Perfeito. Né? E você é um profundo conhecedor da China, já foi na China mais de 10 vezes, estuda muito a China. Explica pra gente como é que esse gigante, né, que um crescimento maior ou menor de 0,5% ao ano interfere tanto em todas as economias do mundo. O que é a China, Arthur? Como é que está a China hoje? Olha, a China é um experimento muito interessante daquilo que a gente chama hoje em dia de capitalismo de Estado. Né? Teoricamente, né? Teoricamente não, na prática a China ainda é um partido comunista, mas é um partido comunista que tolera a iniciativa privada. Né? E a China foi o grande motor de crescimento do mundo nas últimas 2 décadas. Qual foi esse grande motor? A urbanização chinesa. A China era uma população, quando ela começou esse processo, eminentemente rural, né? Você tinha 70% da população chinesa no campo, né? E essa população foi migrando para a cidade. Agora imagina o seguinte, né? O tamanho da migração que você tem em volume de pessoas para um país que tem 1,4 bilhão de habitantes. Né? Então, durante algum tempo, a China tinha que construir o equivalente a uma São Paulo por ano. Então, esse processo de urbanização, imagina isso, você construiu uma São Paulo por ano. Né? Eram em torno de 20 a 30 milhões por ano migrando do campo para a cidade. Né? Então, quando você olha para isso, aí você absorve concreto, você absorve minério de ferro, você absorve cobre. Então, a China saiu de uma sociedade que era eminentemente uma sociedade rural para uma sociedade urbana, né? Durante esses últimos 25 anos. Né?
Então isso deslocou e mudou o mundo, profundamente isso mudou o Brasil. Né? Nós somos o grande fornecedor de minério de ferro para a China junto com a Austrália. Né? Então isso muda o Brasil, porque eles começam a fazer prédio para tudo quanto é lado, começam a consumir carro usa minério de ferro, né? Então a gente tem a demanda por produtos brasileiros se desloca. Junto com isso, tem a emergência do consumidor chinês. Né? O consumidor chinês aparece e ele começa a consumir também, então a China deixa de ser só a fábrica para o mundo, né? E produzir coisas para o mundo, e passa a ser um grande consumidor também. Então hoje em dia a China é muito relevante para todas as empresas de consumo global, então ela tem sido esse grande motor de crescimento para o mundo. E para países como o Brasil, isso significa uma demanda gigante pelos produtos que a gente produz. Né? A gente produz agricultura, né? Soja, que entra diretamente na cadeia de consumo, né? De um chinês que tem crescimento de renda e se alimenta melhor ao longo do tempo. E a gente produz minério de ferro, que entra diretamente no processo de urbanização chinesa. Então, assim, a China tem sido o grande consumidor de commodities do mundo e o grande motor do crescimento global. Agora, isso está mudando, né? Essa relação chinesa com o mundo, de a China ser a fábrica do mundo, ela foi muito questionada durante a Covid, porque você fecha as economias e você descobre que se você fecha o comércio mundial, falta um chip na fábrica da Corolla, ela para a produção inteira do Toyota Corolla, porque faltou um chip que vinha de Taiwan ou faltou algum componente que vinha da China. Então, a gente vai ter que repensar um pouco essa globalização, justamente porque a gente viu que o jeito que a gente organizou a economia mundial no espaço, ou seja, a China ser a fábrica do mundo, é insustentável para o futuro. Eu queria caminhar agora, por favor, Arthur, para a questão mundo, indo para as questões locais aqui no Brasil, certo? Uhum. Então, vamos lá. Eu acho, não sei se você concorda, Arthur, a gente está aqui no Brasil com uma oportunidade muito grande. Pós-pandemia, eu acho que os países tendem a querer ser menos dependentes uns dos outros no que diz respeito à cadeia global de suprimentos. Perfeito. Né? Ninguém quer depender só da China, ninguém entende muito bem a China. Perfeito. Os dados, às vezes, as pessoas não confiam 100% nos dados divulgados pelo governo chinês, enfim. Estados Unidos é a mesma coisa, a Europa está em guerra, tá certo? Enfim, então eu acho que dentro dessa estratégia de diversificação dos países em relação às suas cadeias globais de suprimento, eu acho que o Brasil entra com uma oportunidade muito grande para ampliar a sua participação no comércio exterior. Perfeito. Faz sentido, Arthur? Total. O que a gente viveu no passado, pensa o seguinte, tem um grande historiador de Stanford, chamado Neil Ferguson, que ele criou o termo chimérica, né, para dizer, olha, os Estados Unidos e a China eram juntos umbilicalmente, né, o grande produtor de bens, o grande consumidor de bens. O que a pandemia nos mostrou é que a gente tem que ter um plano B, né? Imagina o seguinte, né? Se você é a Apple e 80% dos seus iPhones são feitos na fábrica da Foxconn na China, fecha a China, você fica sem 80% da sua produção de iPhones, né? Não dá para fazer isso. Então, a globalização, como a gente entende, a gente passou um período de hiperglobalização desde o início, do final da Segunda Guerra Mundial até agora, um período de hiperglobalização. A gente vai mudar o padrão dessa globalização, né? A China não vai ser mais a única fábrica do mundo. Criou-se vários termos para isso, chama, aí desculpa o termo em inglês, mas chama nearshoring, friendshoring, quer dizer, colocar a produção perto ou colocar a produção num país que esteja mais alinhado, né? Uma das características do século XXI no qual a gente vai viver vai ser, eu não diria necessariamente um conflito, mas essa rivalidade entre a China e os Estados Unidos, né? A China e os Estados Unidos antes eram complementares, por isso o termo chimérica, né? E agora eles vão ser competidores a nível geopolítico global. Quem é o grande líder do mundo no século XXI, né? Então, os Estados Unidos está olhando para isso e está falando, bom, se eu vou competir com a China pela liderança do século XXI, então não dá para ter todas as minhas fábricas lá, não dá, por exemplo, para ter semicondutor. Semicondutor é aquele chip que entra em tudo, especialmente hoje em dia inteligência artificial.
Opa, então não dá para estar todas as minhas fábricas de semicondutor em Taiwan, né? Ah, então tá bom, então vou ter que ter fábrica de semicondutor, mas onde? Vai ser nos Estados Unidos, vai ser no México? E aí a oportunidade para o Brasil é uma oportunidade de ouro. Por quê? Porque o Brasil é uma democracia, é um país que tem o regime da lei, né? É um país no qual a gente está, de certa forma, no mesmo fuso horário que os Estados Unidos, né? Em grande medida, né? É um país que nunca se envolveu em grandes conflitos, em grandes rivalidades geopolíticas no passado mais recente. Então a gente teria... Acho que até geograficamente falando, perto ali da Europa, né? Exatamente, a gente teria uma oportunidade de ouro de se inserir, a gente tem uma oportunidade de ouro de se inserir nesse novo padrão da globalização, nesse novo padrão de globalização, nesse novo modelo de globalização que a gente vai viver daqui para frente, né? Países que são considerados seguros, que tem um mercado consumidor, né? A gente tem uma série das características, a gente precisa evoluir ainda em outras, por exemplo, a gente precisa evoluir em infraestrutura, porque para você ser uma base de produção ou de exportação, você precisa ter porto, você precisa ter estrada, você precisa ter estrada de ferro. A gente precisa evoluir na educação, por quê? Porque para ser uma base de produção de semicondutores ou de fazer iPhone, você precisa ter mão de obra qualificada, né? Então a gente precisa evoluir em alguns critérios, mas a gente tem uma oportunidade muito importante aqui. Se você pensar, Dandan, no século XXI, é difícil você pensar num país mais bem posicionado geopoliticamente do que o Brasil, talvez o México, que é do lado dos Estados Unidos, né? Mas o que eu tenho certeza que o século XXI vai consumir? Comida, né? Então a gente não vai parar de comer. Então o Brasil é o grande celeiro do mundo, né? É o grande lugar que pode expandir sua produção de produtos agrícolas, né? Então, o Brasil pode ser para o século XXI em relação aos alimentos o que o Oriente Médio foi para o século XX em relação ao petróleo, né? A gente é uma das grandes fontes de energia renovável do mundo, que vai ser o que o mundo vai consumir daqui para frente. E a gente pode, aí a gente precisa de uma reforma do ambiente de negócios, porque o ambiente de negócios no Brasil é muito hostil, é muito difícil ser empresário no Brasil, tem muita regra desnecessária, muita coisa complicada, né? A gente precisa de uma reforma do ambiente de negócios e aí sim você vira também uma base de manufatura, né? Uma base de, sei lá, uma das novas fábricas do mundo. Conversa incrível, uma oportunidade incrível para a gente entender um pouco desse cenário global, complexo, aqui com esse cara especial, que é o Arthur Wichmann, que apesar desse sobrenome, desse sotaque, é cearense, aqui da nossa terra. Né? Com muito orgulho. Com muito orgulho, um cara absolutamente do bem. Né? Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo, o Arthur é sócio da XP, né? Responsável por toda a estratégia de investimentos da companhia. Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais.
Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. É com prazer enorme que a gente recebe hoje aqui, nesse programa especial do set da M7, um programa hoje gravado. A gente recebe o Arthur Wichmann. O Arthur é um cara incrível, é um sócio da XP, responsável por toda a estratégia de investimentos da companhia. E no dia dessa gravação de hoje, fiquei sabendo aqui que é o dia do estagiário. E aí, em nome da Lorena, que já não é mais uma estagiária, que ela infelizmente está se desligando, te desejo aqui um grande beijo e um grande abraço a todos os queridos estagiários da M7. Tá? Muito obrigado pela presença de todos aqui assistindo essa gravação. Arthur, querido, muito bacana o primeiro bloco. A gente falou do questão internacional, né? Caminhando para um cenário local com oportunidades para o Brasil. Uhum. E você citou a necessidade da gente fazer como se fosse um dever de casa. Perfeito. Né? Do ponto de vista de estrutura, de infraestrutura, do ponto de vista de reformas e tal. Então, eu vou te fazer uma pergunta ampla, porque são vários os pontos de eventual abordagem desse tema cenário, mas a gente teve aí um arcabouço fiscal que está em curso. Como é que você está enxergando aí, de uma forma geral, uma situação do Brasil nesse momento? A gente está indo para onde, Arthur? Como é que está? Nós estamos preparados para essa oportunidade que a gente vislumbra? Traz sua análise aí rapidamente para a gente sobre o cenário Brasil. Dandan, a gente está parcialmente preparado, né? Vamos lá. Quando você pensa no Brasil hoje em dia, a gente tem uma característica muito interessante da economia brasileira, que é a gente tem a atividade, o PIB surpreendendo para cima, e aí foi parte mérito nosso, foi parte, entendeu? Vamos chamar de sorte, né? Que a gente teve a super safra, então a gente vai ter um PIB esse ano que cresce mais de 2%, né? Uma boa parte puxada pelo agro, né? Que é uma das grandes potencialidades. Foi recorde esse ano, né, Arthur? Safra recorde. Safra recorde, entendeu? Né? Então, assim, PIB agrícola subindo mais de 14% no ano. Então, a gente tem um potencial agrícola que a gente aproveitou bem esse ano, né? Fora isso, a gente vai ter outra coisa ajudando a economia brasileira, que a gente começou um ciclo de corte de juros, né? O Banco Central brasileiro foi um dos primeiros bancos centrais no mundo a identificar o problema de inflação, que é uma das grandes características da economia global, não só da economia brasileira. A gente viveu um surto inflacionário no mundo que a gente não via desde a década de 70. Né? O Banco Central do Brasil olhou e falou, opa, esse negócio de inflação eu entendo bem, subiu a taxa de juros, a gente tomou remédio amargo, teve que colocar a taxa de juros a 13,75, mas agora começou a cair e a gente vai ter agora o ciclo monetário nos ajudando também. Então, a gente teve o PIB agrícola sendo o primeiro motor do crescimento, agora a gente vai ter a política monetária ajudando, a gente passou algumas reformas, passamos um arcabouço fiscal, que eu acho que é um primeiro passo. A gente não pode pensar no arcabouço fiscal como final, né? O Brasil, infelizmente, ainda é um país excessivamente endividado do ponto de vista do seu governo, né? O governo brasileiro é excessivamente endividado, então a gente precisa tomar muito cuidado para que a dívida não cresça muito mais no futuro. Então, queda de taxa de juros, primeira reforma, quer dizer, vamos votar ainda o arcabouço fiscal, fizemos, né, um primeiro esboço da reforma tributária do consumo, que simplifica os impostos, aquilo que a gente falou no bloco anterior, né, o Brasil, esse é um dos grandes deveres de casa que nós temos daqui para frente, que é melhorar a agenda de negócios, tornar o ambiente de negócios brasileiro um ambiente de negócios mais propício a investimento, né? De tal forma que o empresário brasileiro possa exercer a sua atividade e investir cada vez mais e aí vir o crescimento sustentável. Então, tem uma parte cíclica que a gente chama da economia brasileira que vai bem. A parte estrutural, a gente fez uma parte das reformas foram feitas em governos anteriores, mas falta fazer ainda um dever de casa importante.
não dá para, como eu falei no bloco passado, não dá para a gente sentar aqui nessa cadeira e dizer, olha, já estamos bem, está tudo tranquilo. A gente tem que fazer ainda um dever de casa importante. A agenda de negócios é importante, vamos ver como vai ser a segunda parte da reforma tributária, que é a reforma tributária da renda, como é que isso atinge o setor privado. Então, a gente tem uma parte feita, mas está só na metade. O jogo só está aos 45 do primeiro tempo. Ainda tem o segundo tempo inteiro para ser jogado. Dá para ganhar muito bem esse jogo ou a gente ainda pode perder. Esse jogo, segundo o Simon Sinek, é um jogo infinito, né? É verdade. É um jogo infinito. A gente tem um dever de casa bem grande para a gente fazer. Pois essa é uma das características que a gente tem nessa economia nova de velocidade digital, né? Você nunca terminou o seu trabalho, né? Você está sempre tendo que se preocupar em inovar, em crescer, em criar novas condições, você como país, né? Em criar novas condições para o crescimento futuro. A gente tem que educar a mão de obra brasileira de tal forma que ela consiga absorver essas novas tecnologias. Então, falta um dever de casa ainda importante a ser feito. Tá? Então, a gente já fez uma parte, mas não dá para sentar e descansar, botar o pé para cima e dizer, olha, já ganhamos o jogo não. Como você falou, o jogo é infinito e tem que ser jogado para sempre. Ô, Arthur, deixa eu te fazer uma... Assim, tem uma coisa que me incomoda, eu acho que tem tudo a ver com questão fiscal, né? E eu acho que a questão fiscal é como qualquer família, qualquer empresa, que é você olhar as suas receitas, o seu salário, no caso de uma empresa, o seu faturamento, e adequar na definição clássica de economia, né? São recursos escassos para fins alternativos, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com a ponta do gasto. Perfeito. E o que me incomoda, eu acho que esse arcabouço é um grande avanço, não tô aqui dizendo isso, acho que é um grande avanço, mas me incomoda, Arthur, uma ausência de observação para o perfil do gasto do governo. Não sou eu que estou dizendo, existem rankings, estudos, avaliações de perfil de gastos de países e o Brasil é um dos piores colocados no que diz respeito à eficiência na questão do gasto. E eu não vejo as pessoas nessa reforma se preocupando com isso, Arthur. Pois é, eu concordo 100% com você. A sociedade brasileira vai ter que, em algum momento, não só discutir... Hoje em dia, a gente está discutindo o tamanho do gasto, né? Quanto o governo vai gastar? O arcabouço fiscal coloca alguns limites para esse gasto, mas também determina que o gasto cresça entre 0,6% e 2,5% real ao ano. A PEC da transição aumentou o nível de gastos do governo. Mas acho que nós, como sociedade, temos que fazer uma pergunta, Dandan. O governo federal, no início do processo de redemocratização, ele gastava 10% do PIB. Esse ano ele vai gastar 19% do PIB. Né? Então a gente tem que fazer o seguinte, olha, se o percentual que o governo federal, que a gente alocava para gasto do governo federal dobrou, a qualidade da nossa saúde dobrou, a qualidade da educação pública dobrou, né? A qualidade da segurança pública dobrou. Se não, nós temos que, como sociedade, dizer ao Estado e cobrar do Estado a mesma eficiência que nos é cobrada aqui no setor privado. Nós, você na M7, a gente na XP, nós como parceiros, se a gente não for eficiente, vem alguém e compete com a gente e ganha no mercado. A gente tem que chegar para o governo federal hoje em dia, eu acho que essa vai ser talvez a próxima grande reforma, o grande salto que a gente deveria dar como país vamos olhar para os gastos do governo federal e dizer, olha, tudo bem, governo federal, eu lhe passo uma quantidade importante dos recursos que são gerados no setor privado. O que você está fazendo com esses recursos? Você está gerando eficiência? Você está usando esses recursos de forma eficiente? Você está transformando esses recursos em qualidade de saúde para a população brasileira? Você está transformando esses recursos em qualidade de educação para a população brasileira? Senão, nós temos, como sociedade, o direito e o dever de cobrar o governo federal e os governos estaduais e municipais. Arthur, eu posso estar enganado com esse dado, mas o percentual do PIB no Brasil que é gasto com a educação é em torno de 5%. Perfeito. Que é até um pouco superior à de muitos países desenvolvidos. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que a gente não tem um problema de arrecadação. Eu acho que a gente tem um problema, fundamentalmente, na ponta do gasto. Perfeito, concordo 100% com né? você. Quando você olha para o gasto brasileiro com educação, que é um dos dados, a gente gasta um percentual do PIB maior do que a Coreia. Né? Olha aí. E aí, olha só, mas a gente tem
uma qualidade de educação melhor do que a sul-coreana? É isso. Não temos. Então, não é um problema só da existência do dinheiro, é um problema de como esse dinheiro é gasto. E é aí que a sociedade brasileira tem que começar a cobrar seus representantes eleitos. Dizer, olha, nós lhe passamos um pedaço da nossa renda, nós lhe passamos, e isso é justo, né? Isso é o contrato social, para citar o Rousseau lá, a gente está aqui lhe passando um pedaço da nossa renda, o que você me devolve em termos de serviços públicos, em termos de educação, né? Em termos de saúde? É absolutamente justo numa democracia que a gente faça essa cobrança, né? E a gente tem o direito, como cidadão, nós temos o direito de cobrar isso. Eu acho que essa troca de ideias é muito interessante, com viés político e ideológico totalmente à parte, mas acho que faz muito sentido essa ideia, porque você aumentando receita do governo, você acaba penalizando quem produz, você acaba penalizando pessoas físicas, empresas, e meio que vai matando a galinha dos ovos de ouro, né? Perfeito. De novo, sem nenhum viés político aqui. Nenhum viés político, isso é uma discussão técnica. É uma discussão técnica. A gente sabe que mesmo em economias capitalistas que são consideradas liberais, o setor privado e o governo são complementares, né? O governo tem o seu papel em prover regras estáveis, em prover uma série de bens que a gente chama de bens públicos, e o setor privado tem o seu papel em pagar os seus impostos e investir no crescimento do país. Então, essas duas coisas são complementares. E a gente deveria, de verdade, hoje em dia, eu acho que a grande discussão em algum momento da sociedade brasileira, como na década de 90 foi a inflação, o grande problema, eu acho que no século XXI, em algum momento, provavelmente ainda dessa década, nós vamos discutir a eficiência do Estado brasileiro. Vai ser a grande nova reforma, vai ser o grande novo plano real. Oportunidade especial para a gente tentar entender um pouco desse complexo cenário Brasil e mundo com o Arthur Wichmann, esse cara incrível, que é sócio da XP e responsável por toda a área de investimentos da companhia. Passa muito rápido, vamos fazer assim. A gente vai agora para o último intervalo, a gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É um prazer enorme aqui a gente estar com o nosso Inovação em Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do jornal Jangadeiro. Programa agora aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT.
Uma oportunidade muito bacana da gente entender um pouco desse complexo cenário internacional e também Brasil, com Arthur Wichmann, que é sócio da XP, responsável por toda a área de investimentos da companhia. Arthur, tem uma pergunta aqui para lhe fazer. Falando em XP, você é um profissional altamente qualificado, né? Trabalhou no UBS 5 anos na Suíça, mais 5 anos no Canadá. Trabalhou 10 anos ao lado lá do Parreiras, do Stuhlberger, do Fundo Verde. Uhum. Sim. E você veio para a XP já faz uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. E é um modelo de negócios completamente disruptivo, né? Tecnologia, focando no cliente, enfim. Eu queria saber o que é que te atraiu no modelo da XP. Por que a XP é uma empresa tão querida, tão amada? Como é que está a sua experiência nessa empresa, Arthur? Dandan, olha, o que me atrai muito na XP? O que eu vi na XP? Primeiro, a XP está no centro daquilo que a gente falou no primeiro bloco, que é onde a tecnologia se junta ao investimento. E para quem passou muito tempo entendendo a parte de tecnologia, eu queria entender como é que isso funcionava do lado de dentro, né? Então, a XP, como uma empresa muito tecnologicamente avançada, eu queria entender como é que aquilo funcionava. Então, foi uma primeira grande curiosidade. Mas, de verdade, o que é muito bacana na XP é o propósito da empresa. Se você pergunta para o Guilherme, eu acho que você já teve o Guilherme aqui no programa, né? Ele vai te falar, olha, o nosso propósito é a democratização do acesso ao produto financeiro. Ou seja, todos os brasileiros têm que ter direito ao acesso ao produto financeiro de melhor qualidade, que antigamente só estava restrito, entendeu, a um grupo pequeno de pessoas, né? Então você vai ter a democratização, todo mundo tem acesso aos melhores produtos de investimento, numa plataforma aberta, entendeu? Num ambiente que privilegia o consumidor. E a gente, junto com isso, o Guilherme entendeu uma coisa, não basta dar para as pessoas acesso, você tem que dar para as pessoas educação, para elas terem capacidade de tomar seus julgamentos de investimento e entender aquilo que elas estão fazendo. Porque todo investimento tem risco e tem retorno, né? Então você tem que ser capaz de julgar por si mesmo. Então, o que é muito bonito de ver na XP é que ela é uma empresa 100% focada no cliente, com a preocupação muito grande de educar o cliente, de tentar trazer ao cliente a informação sobre aquilo que está acontecendo com seus investimentos e de dar para o cliente o acesso aos melhores produtos. Isso é muito bonito, isso é uma empresa com propósito, isso é uma empresa que tem um objetivo muito claro e um foco muito claro no cliente. Então, fazer parte disso é muito bacana. Arthur, daqui a alguns dias, precisamente 1 e 2 de setembro, tem dia 31 de agosto também, mas 31 de agosto é somente para o ecossistema XP, né? Mas a gente vai ter agora, no dia 1 e 2 de setembro, lá em São Paulo, o maior evento de investimentos do mundo, que é promovido anualmente pela XP, né? É a Expert XP 2023. Repito, é o maior festival de investimentos do mundo, uma coisa absolutamente grandiosa. Não sei se pode falar, mas assim, eu queria saber se você já vai ter grandes personalidades lá, mundiais, globais da área de investimentos, da área financeira. E quem você vai entrevistar lá, Arthur? Você sempre participa de painéis sensacionais. Ano passado você entrevistou o Larry Summers. O Larry Summers, que é uma sumidade do mundo financeiro. Já sabe, já tem programação. Fala um pouquinho da Expert. Então vamos lá. Você vai entrevistar lá alguém? Certamente sim. Fala algum bastidor pra gente aí. Não tem ninguém assistindo, não. Fica tranquilo. Vou dar alguns bastidores, ninguém de casa pode falar. Não, aqui tá só a gente mesmo. Estamos só nós mesmos. Né? Então vamos lá, já vou dar algumas informações que eu acho que são muito legais. Poxa, a gente vai ter, esse ano a gente está super animado, né? Só para as pessoas terem uma ideia, são em torno de 35 mil pessoas passando pela Expert todo dia, né? Cada um dos dias.
Esse ano a gente vai ter o Steve Wozniak, que foi o fundador da Apple junto com o Steve Jobs. Gente, o Steve Wozniak... Ele tá no filme, não tá? Tá no filme. Jobs. Tá no filme. Foi Jobs. ele que fez o primeiro computador pessoal do mundo, gente. Ele talvez seja uma das pessoas que mais modificou a forma como a sociedade, entendeu, interage da história. Ele fez o primeiro computador pessoal. O Apple I foi ele que fez, o Apple II foi ele que fez, né? Então, assim, imagina, né? Ele tem todas as histórias, ele acompanhou todo o crescimento, né? Ele tem um cartão de visitas, ele vai mostrar para a gente na Expert. Ele é o funcionário da Apple número 1. E ele está lá no cartão de visitas dele. Ele ainda é funcionário da Apple, obviamente ele já parou de trabalhar, mas ele ainda é funcionário da Apple, ele brinca que o melhor de ser funcionário da Apple é que ele compra os produtos com 10% de desconto, né? Então, assim, de verdade, você vai ter o Steve Wozniak, você vai ter o Boris Johnson, que foi o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, né, que passou por toda a história, todo o fenômeno do Brexit. Ele vai poder narrar para a gente como é que ele vê, como alguém que está dentro ali na Europa, como é que ele vê todo esse conflito se desenvolvendo, Ucrânia, Rússia, qual é o futuro da União Europeia, né? Qual é o futuro do mundo do ponto de vista geopolítico, aquilo que a gente falou no bloco passado, globalização, parcial reversão da globalização, mudança no padrão de globalização, como é que a gente vai evoluir dessa forma. Vai ter o Tom Brady, para quem gosta de esporte, né? 6 vezes campeão do Super Bowl. E o Tom Brady tem um caso interessante de empreendedorismo, não tem, Arthur? Pois é. Também ele tem uma história interessante nesse sentido, né? A gente sempre tenta trazer, mesmo quando a gente traz personalidades de esporte ou de outras áreas, alguém que tem uma mensagem para dar para a gente, seja ele como profissional liberal, seja ele como empresário. O Tom Brady tem uma história bacana para contar sobre empreendedorismo, etc. E o esporte de alto rendimento tem tudo a ver com o mundo corporativo, né? Perfeito. Resiliência, foco, disciplina, não é? É exatamente isso. Treino. É exatamente isso. Aprendizado contínuo, adaptação, né? Mudança. Se você pega os grandes esportistas do mundo, eles são isso, né? Reveses, né, Arthur? Reveses. Aprender você a perder. perde, você machuca, você tem que levantar de novo. Exatamente. Então, assim, na Expert a gente sempre tenta trazer para as pessoas isso, né? Que você saia de lá não só com um conteúdo, não só com uma ideia de investimento, para que lado está indo o mundo, mas também que você aprenda alguma coisa para você, para o seu negócio, de como nós devemos nos portar. Poxa, será que eu estou aprendendo na velocidade necessária? Será que toda vez que eu tomo um tombo eu me levanto, eu me deixo abater? Tem sempre uma questão de desenvolvimento, tanto profissional como pessoal, que a gente tenta trazer na Expert também. Então, tem esses, vai ter o Michael Malbucin, que é um dos grandes investidores no mundo hoje em dia, e esse aí você eu que vou entrevistar. Que legal. Tem outros que eu vou entrevistar, mas não posso falar ainda. Ele foi da Morgan Stanley, é isso? Ele foi da Morgan Stanley. Ele é da Morgan Stanley. Ele é da hoje em Morgan dia. Stanley, não é isso? Isso, ele é do Morgan Stanley. Pô, você vai entrevistá-lo? Vou entrevistá-lo. Ele tem vários livros espetaculares sobre investimento. Quem quiser, os livros dele são ótimos sobre investimento. Para mim, dos melhores. Entendeu? Tem outras pessoas. Sensacional, Arthur. Tem outras pessoas que eu vou entrevistar, mas ainda não pode falar, que não é público ainda. Puxa, entendeu? Conta só pra gente. Não contar só pra gente aqui, não pode. Então, assim, vai ter muita gente bacana, vão ter todos os líderes do pensamento econômico brasileiro, você vai ter muita gente do ambiente político brasileiro, né? A gente também convida pessoas de governo para falarem da sua visão de Brasil, para a sua visão de plataformas de governo, etc. Então, vai ser muito, muito interessante. A M7 vai ter um stand na Expert lá, Arthur. E o nosso programa Inovação... Estarei lá. Estará lá. Você é nosso convidado de honra. É com muito orgulho e alegria que a gente conseguiu essa oportunidade, né, que nos foi concedida pela XP. Agradeço aqui ao Arthur, ao Guilherme, Santana, o Preter, o Diego, o Balista. Enfim, a gente vai ter um stand lá e o nosso programa Inovação e Negócios vai estar gerando muito conteúdo lá, tentando mostrar um pouco para as pessoas a magnitude desse evento. Então, agora aguardo lá. Deixa eu fazer uma correção aqui, que quando você me perguntou da XP, eu cometi uma grande injustiça, né? Qual um dos grandes segredos da XP? Um dos grandes segredos da XP é achar o dandan. É achar empresas como a M7 para ser parceiros. Então, gente, de verdade, está aqui na minha frente uma pessoa que eu admiro demais
para mim, deixou de ser um parceiro de negócios, né? Passou a ser um grande amigo. A M7 é uma empresa que a gente admira demais. Então, talvez seja esse também um dos grandes talentos do Guilherme, do time inteiro do Santana, que é achar as pessoas certas, achar as empresas certas para fazerem parte do ecossistema da XP. E tem poucas empresas que eu admiro tanto quanto a M7. E tem poucos amigos que eu gosto tanto e admiro tanto quanto o Dandan. Então, eu cometi uma injustiça quando eu falei da XP. Esse aqui é o segredo, né? Assim você me encabula. Mas esse é o motivo. É muito complicado para mim virar amigo de um cara que a gente admira, né? Então você tem ali, não é ídolo, né? Porque ídolo sugere fantasia, mas quando você admira pra caramba um cara e de repente esse cara vira um grande amigo seu. Muito obrigado pelas suas palavras, Arthur. Isso vindo de você para mim tem um peso absurdo, você sabe disso. Querido, a gente está indo aqui para reta final do programa. E eu esqueci de falar uma coisa que a gente não pode deixar de falar, tá? Ainda emocionado com as suas palavras. Talvez até a gente não siga uma cronologia exata da pauta, mas eu não posso deixar de terminar o programa. Já virou papo de amigos, papo de mesa. Deixa a pauta aqui de lado. É cerveja, não é água, não. Arthur, psicologia. A minha é cana, tá? Como bom cearense, é caninha, né? Arthur, psicologia, cara. Psicologia. Porra, que mercado financeiro tem a ver com psicologia? Na minha opinião, tudo. Tudo. Né? E eu lembro que quem me alertou, eu já estava muito ligado nisso, me chamou a atenção o Prêmio Nobel de 2002 de Economia, o Daniel Kahneman. Você me lembrou aqui esses dias que mais dois prêmios Nobel de Economia foram relacionados a questões de finanças comportamentais. Então, assim, e eu sei que você me deu um livro de presente sobre isso há uns anos atrás. Eu tenho um livro aqui guardado, autografado por você, que você me deu. Arthur, o que é que psicologia, pelo amor de Deus, tem a ver com o mercado financeiro? Tudo. Dandan, o estudo de finanças durante muito tempo, ele era baseado... a gente construiu um prédio inteiro em fundações de areia, que era o seguinte: olha, o ser humano é plenamente racional e toma suas decisões como um computador, né? A gente não é isso, nós somos seres humanos. Nós somos sujeitos a surtos de excesso de ambição, de medo no mercado financeiro, para dar um exemplo, né? Então, durante muito tempo, o estudo de economia, o estudo de finanças varreu isso para baixo do tapete. Então, ela descrevia um ser humano, um investidor, que não existia, que era uma máquina, né? E aí você não conseguia explicar muito bem os movimentos do mercado financeiro, dizendo, olha, tem um bando de máquinas operando por aí. E aí veio, né, o Kahneman, veio a turma toda de psicologia e começou a olhar e dizer, não, gente, olha, vamos ter uma hipótese mais razoável, né? É um ser humano. O que está por trás desse processo de tomada de decisão não é uma máquina, é uma pessoa que está sujeita a emoções fortes. E quando a gente está sujeito a emoções fortes, nosso processo de tomada de decisão muda, né? Então, é justamente aí que surgiu um campo muito rico, que é o campo das finanças comportamentais. Durante muito tempo, a gente tentou entender no mercado financeiro qual era a conta. Como é que eu avalio quanto é que vale a Apple, como é que eu avalio qual é a trajetória da taxa de juros. E a gente esqueceu que por trás dessa avaliação tem um homem, tem uma pessoa, um homem ou uma mulher, que está lá avaliando e que em alguns momentos está assustado, em que em outros momentos está eufórico. Então a gente começou a estudar nesse campo os vieses, né? Como é que a gente pensa. Então é mesmo que você olhar debaixo do capô e ver como é que funciona a máquina ali, que é absolutamente essencial. Se você não se pergunta como é que você toma decisões, qual é o seu processo de tomar decisões e como é que você evita os erros mais comuns que nós, como seres humanos, cometemos ao deixar a emoção entrar no nosso processo de tomada de decisão, você, por definição, vai ter um processo de tomada de decisão incompleto, ou pelo menos incorreto, ou pelo menos incompleto. Vamos atentar para a psicologia, tá? Tudo gira em torno disso, seja qual for a sua... o seu trabalho, a sua vida. Tomada de decisão em geral. Decisão em modo geral. Tomada de decisão financeira também, mas tomada de decisão em Perfeito. geral. Porque a gente está sujeito a muitas emoções e quando a gente toma decisões sobre emoções fortes, a nossa bússola não aponta muito para o norte, ela aponta para o outro lado. Perfeito. Arthur,
Ceará tem muitos pontos de melhoria, sua terra, minha terra, nossa terra. Muitos pontos de melhoria, sem dúvida. Mas tem muita coisa legal aqui no Ceará, tá? Tem essa questão do hidrogênio verde, essa questão do potencial de energias renováveis, turismo, índices de educação, né, relevantes. E você tem muitas empresas cearenses listadas em bolsa, o que atesta o nível de empreendedorismo e de boa governança das empresas locais. Como estudioso de economia de um modo geral e uma atenção especial que eu sei que você tem pelo Ceará, como é que você enxerga o Ceará aqui dentro desse contexto que a gente conversou no programa? Chegamos agora no meu tema preferido, que é a minha terra natal. Eu vou dividir um segredo que eu e Dandan temos com vocês, que é o seguinte: nós temos um projeto de fazer o Ceará dominar o mundo, certo? Temos alguns aliados relevantes aí, temos né? alguns aliados dominantes, relevantes, mas o nosso projeto é fazer o Ceará dominar o mundo. Dandan, se você para olhar o desenvolvimento regional de outros países, pega os Estados Unidos, por exemplo. A Coca-Cola é em Atlanta, a Microsoft é em Seattle, né? Então você tem o desenvolvimento regional espalhado. New England ali nem se fala, né? Pois é, na Nova Inglaterra você nem fala, você tem, todo o conjunto de empresas em Nova York, e você tem o Vale do Silício, entendeu? Exatamente, você tem a Califórnia. Então, quando você olha para isso, né, o desenvolvimento econômico nos Estados Unidos ele é bem espalhado. O desenvolvimento econômico brasileiro, durante algum tempo, ele foi o eixo Rio-São Paulo. Mas o que é legal no Ceará, de verdade? Primeiro, uma observação sobre o empresário brasileiro. O empresário brasileiro é um dos melhores empresários do mundo, tá? E eu já vivi em vários países e já analisei boa parte dos países do mundo, de empresas de países do mundo. O empresário brasileiro é um dos melhores empresários do mundo, porque ele teve que lidar com muitas adversidades no passado. É quase como se fosse darwinismo corporativo, sobrevivência do mais adaptável, né? E a economia brasileira foi marcada por essas volatilidades. E o Ceará é um exemplo extremo disso. Me dá muito orgulho de olhar os grandes grupos que surgiram do Ceará, com todas as adversidades, de olhar grupos gigantes, profissionalizados, competindo a nível nacional, entendeu? Com gente de top, entendeu? Com modelos de negócio top. E agora me dá mais orgulho ainda ver os novos negócios e o novo potencial da economia cearense, né? Você vê, como você falou, poxa, energia renovável, o potencial turístico do Ceará. Entendeu? Tudo bem que eu sou enviesado, mas eu acho o Ceará o lugar mais legal para se viajar no Brasil, entendeu? Então, assim, a gente explorar isso, né? E explorar isso de uma forma sustentável, de uma forma que gere desenvolvimento para esse estado, e tem muita gente boa fazendo isso. Então, eu sou um grande otimista, né, nesse nosso plano do Ceará dominar o mundo, que eu acho que a gente vai chegar lá. Arthur, uma pena, o programa passa muito rápido. Alguma coisa que eu não lhe perguntei, meu amigo, alguma coisa que eventualmente precise ser dita, te dou aí 2 minutinhos, por favor, Arthur Wichmann, as suas considerações finais. Gente, eu só tenho muito a agradecer ao Dandan, é um grande amigo, entendeu? Admiro demais, entendeu? Admiro muito o pessoal da M7, obrigado por essa oportunidade. E para todo mundo que está em casa, se eu tivesse que dar um recado, eu daria esse seguinte recado. Gente, vamos nos acostumar com um mundo que está mudando muito rápido. Vamos nos acostumar com o fato de que a velocidade de mudança, o mundo vai continuar nos surpreendendo. E vamos nos preparar para isso, né? É melhor você estar preparado para isso do que você deixar a mudança te atropelar, né? Um CEO lendário da GE, o Jack Welch, falava o seguinte: olha, se a velocidade de mudança do lado de fora é maior do que a velocidade de mudança do lado de dentro, o fim está próximo. Ele falava isso para as empresas, mas isso é válido para as pessoas também, né? Se o mundo lá fora muda mais rápido do que você consegue aprender, também você vai ficar obsoleto muito rápido. Então, para o empresário, para o profissional liberal que está nos ouvindo, de verdade, assim, vamos nos acostumar a um mundo que a velocidade está muito acelerada e vamos nos preparar para esse mundo, porque se preparar para esse mundo é muito divertido, você aprende coisas novas, não é um trabalho, né? É quase como se fosse um interesse, entendeu, intelectual de você, e é divertido você aprender coisas novas e estar sempre evoluindo. Então vamos estar sempre evoluindo, porque se não estiver evoluindo, o trem passa em cima.
aqui e acolá a vida nos concede certos mimos, né? E esse momento, para mim, certamente é um deles. Entrevistar um cara que eu sempre admirei, que eu sempre acompanhei as suas manifestações, né? Os seus artigos, e de repente, mais que de repente, esse cara se torna um grande amigo na física, né? E estar aqui com o Arthur, entrevistando, tendo esse momento com ele, realmente é muito especial, ainda mais aqui dentro da M7, com a presença dessa turma que eu amo tanto, tá? Por quê? Porque a história é o seguinte, é sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, agradecendo mais uma vez a presença do Arthur Wichmann, que é um sócio da XP, responsável por toda a estratégia de alocação e investimentos dessa empresa que é tão querida, né, hoje tão estudada por todos nós. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, Dadan. Obrigado a todo o time da M7 aí. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Jornal Jangadeiro apresentou Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com o especialista. 3066-3999.